Aleluia, glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Aleluia. Quero dizer para os irmãos, as irmãs, e todos quantos estão aqui, o Senhor Jesus ama, e que não estão aqui para fazer a vontade de si mesmo, mas a vontade do Espírito Santo de Deus. E cada um que está aqui é especial, porque cada um que está aqui foi Deus que criou, e cada um que está aqui foi Deus que dá o fôlego de vida, e que nos sustenta, e que nos ensina. Você não está aqui por uma casa, você está aqui porque você é escolhido, escolhida do Senhor. Aleluia. Receba a vitória que vem do Senhor, que fez os céus e a terra. A salvação de cada um é independente. Cada um tem que buscar a sua salvação. Por isso que o Senhor diz: buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Que Deus abençoe a todos que está dando ouvido a voz do Senhor, porque a Bíblia Sagrada é Deus falando conosco, e é Ele que nos criou, é Ele que morreu por nós. E esse Deus que nós anunciamos é o mesmo Deus que operou no passado e continua operando hoje. O Deus que curou no passado continua curando e operando prodígio e maravilha. Aleluia. O Deus que ressuscitou mortos e continua ressuscitando, porque eu também era morto espiritual. E aqui, estou aqui anunciando o reino dos céus. Irmãos, vamos ler aqui o texto dessa campanha, Jeremias 33:3. Mas agora vamos ler os 3 versículos, primeiro, o segundo e o terceiro. Glória a Deus, amém? E veio a minha palavra do Senhor, e veio a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez, estando ainda encerrado no pátio da guarda, dizendo: assim diz o Senhor que faz isso, o Senhor que forma isso, para estabelecer o seu nome é Senhor. Versículo da campanha: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Aleluia. Vamos tomar Santo Assento. Soberano Deus e eterno Pai, aleluia. Estamos aqui para ouvir do Senhor, para o Senhor nos ensinar o caminho, Senhor. Como o Senhor ensinou o caminho ao teu servo lá em João 14, 5 e 6, Senhor. Porque o Senhor é o caminho, a verdade, a vida. E ninguém vai ao céu a não ser como o Senhor. Te peço, meu Deus, meu Pai, tira todo esse impedimento, tira tudo aquilo que não provém do Senhor, Pai, das nossas vidas, dos nossos caminhos, na saúde do corpo físico, Senhor. Livra das cestas, do laço do passarinheiro, da pesca perniciosa. Aleluia. Ouve a oração dos teus servos, Senhor. Aqueles que estão intercedendo, Senhor, pelas pessoas, pelos familiares, por aqueles que ainda não conhecem o teu nome, Senhor. Mas aqueles que conhecem o teu nome estão clamando, Senhor. E todos nós nessa noite estamos aqui clamando, Senhor. Porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza.
E só o Senhor pode nos ajudar, Pai. Só o Senhor pode nos livrar dos males, Pai. Dos males presentes, dos dias difíceis, Senhor. Glória a Deus, toma todos nas tuas mãos, Pai. Toma esse teu servo nas tuas mãos, Pai. Usa conforme a tua vontade e abençoa cada um que veio nessa noite para te engrandecer, porque o Senhor é o único Deus. Fica conosco. Nós pedimos e agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Primeiramente eu agradeço a Deus e agradeço ao pastor e a todos os irmãos, obreiros da igreja pela oportunidade. Porque todos que estão aqui estão tendo a sua oportunidade. Porque estão aqui porque conheceram o Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus entrou na sua vida. Porque todos que estão aqui já entregaram a sua vida ao Senhor desde o momento que entrou por essa porta dentro. Que nós reconhecemos que sem Deus nós não somos nada. Aleluia. Nós somos dependentes. Nós precisamos do Senhor. Irmãos, nesse versículo, quando eu comecei a ir para a casa de Deus, mais ou menos 99 por aí, e quando a gente vem para servir o Senhor, é como se a gente tivesse com bastante sede, bastante fome, e a gente vem com tudo. E então eu buscava o Senhor de dia e de noite. Confesso aos irmãos que era bom que a gente continuasse no primeiro amor. Aleluia. Então eu buscava o Senhor de dia e de noite, jejuava, orava, ia para o monte, orava pela madrugada. E nesse versículo foi o primeiro versículo que o Senhor falou comigo. Depois de uma campanha que estava fazendo no monte, ali em Jacarezinho. E eu nem sabia que esse versículo estava na Bíblia. E pela madrugada, na hora que eu estava orando, o Senhor falou: clama a mim, e responder-te-ei, ensinar-te-ei coisas velhas e firmes que não sabem. Aleluia. E daí no outro dia, a hora que eu fui para a igreja, eu falei com o pastor, que era meu pastor na época. Eu falei para ele: o Senhor falou assim comigo. Ele falou: está na Bíblia. Falou: está em tal lugar. Eu não sabia onde estava. Mas como diz esse versículo, clama a mim, responder-te-ei, ensinar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Então, a cada dia que nós vamos buscando, vamos orando, vamos jejuando, vamos lendo a palavra, o Senhor vai nos ensinando. Porque a sabedoria vem de Deus. Porque nós olhamos, olha os profetas ali no passado, e nós não vemos ninguém com a sua própria sabedoria herdar o reino do céu. Nós herdamos o reino do céu com a sabedoria que vem de Deus. E muitas vezes nós tiramos exemplo lá por Salomão. E também podemos tirar exemplo por Daniel. Porque Daniel foi escolhido porque ele tinha um espírito excelente. O Espírito excelente é o Espírito Santo de Deus. E se você veio aqui nessa noite, o Espírito Santo de Deus te trouxe nessa casa de oração. Porque você é a verdadeira igreja do Senhor. Aleluia.
E nós vemos quando Daniel, aleluia, que ele servia o rei, e aqueles governadores e vereadores do governo daquele rei queria derrubar ele. Porque quando você se propõe a servir a Deus, você sabe que vai ter um ou contrário que vai querer te derrubar. Porque a Bíblia diz em Mateus 6 que nós devemos escolher o Senhor. Porque há dois senhores, o Senhor da luz e o Senhor das trevas. Porque nós estamos aqui para deixar as trevas, deixar a vontade da carne e servir o Senhor da luz. Mas o Senhor das trevas já foi jogado lá de cima e para ele não tem jeito. Então ele vai procurar derrubar você, vai procurar derrubar eu, de alguma forma. Então por isso o Senhor diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Porque para ele não tem jeito, então ele não quer que você tenha salvação também. Por ele querer ser maior do que Deus, ele foi jogado lá no céu. Aleluia. Então nós estamos aqui porque nós reconhecemos que Ele é o Senhor. Que nós precisamos buscar Ele enquanto você pode achar, enquanto está perto. E nós reconhecemos que Ele é o caminho. Aleluia. E nós vemos que Daniel, quando aqueles homens se levantaram contra ele já orava 3 vezes por dia. Ele tocou as orações. Mas ele não olhou para o inimigo. Ele orava, virava a banda de Jerusalém. Ele dobrou as orações. E o que significa jejuar e orar e buscar o Senhor? É essa passagem: clama a mim, responder-lhe, anunciar-lhe coisas grandes e firmes que não sabe. Mas ele sabia quem era Deus. E todos os profetas passados sabiam quem era Deus. E nós que estamos aqui também sabemos quem é Deus, é o Senhor Jesus. É aquele que morreu por você e por mim na cruz do Calvário. Glória a Deus. É aquele que diz em João 1, no Evangelho de João: no princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem que era o Verbo? O Verbo era o Senhor Jesus, esse que diz: clama a mim. E o que é o Verbo? O Verbo era a voz de Deus. E ali diz que todas as coisas não foram feitas por si só, mas foi feito pela voz de Deus, por aquele que era o Verbo. E ali diz que a luz nasceu nas trevas. Quem que é a luz? É o Senhor Jesus. Que a luz nasceu nas trevas, mas muitas trevas não receberam. Mas todos quando receberam foram feitos filhos de Deus. Aleluia. Você que está aqui, você recebeu o Senhor Jesus. Aleluia. Você foi feito filho de Deus pela obediência. Porque as palavras do Senhor é a voz de Deus falando conosco. Por isso que Ele nos ensina: clama a mim, responder-te-ei, ensinar-te coisas grandes e firmes que não sabe. Glória a Deus. Irmãos, ali em Êxodo 20, onde fala dos 10 mandamentos, ali fala de outros deuses. Mas o Senhor diz assim: que aqueles que servem outros deuses serão malditos de 3ª e 4ª geração. No versículo 5. Mas no 6 ele diz assim: mas serão benditos
até a terceira e quarta geração, aqueles que me amam e guardam os seus mandamentos, guardam os mandamentos de Deus. E nós vimos quando o Senhor tirou aquele povo lá do Egito, que, glória a Deus, aleluia, quando o Senhor tirou aquele povo lá do Egito, nós vemos que o Senhor mandou passar o Jordão, porque aquele povo não era um povo guerreiro. Mas quando nós viemos para o Senhor, nós somos guerreiros, porque nós somos representantes do Senhor aqui na terra. Nós somos soldados do Senhor aqui na terra. E nós sabemos o que nós vamos passar. Por que diz que o caminho é estreito? O caminho é estreito porque para ir ao céu, o caminho é estreito para ir tirando tudo aquilo que não agrada a Deus. Aleluia. Mas todos quando têm ouvido a palavra do Senhor, se tornou bendito do Senhor. E nós vemos que já nos dias que Josué comandava aquele povo, que Deus mandou aquele povo que levava a arca pisar dentro do Jordão, e como Deus tinha parado a água do mar, e aquele povo passou o mar em seco, e ali também Deus era com eles. Então nós vemos que nas passagens bíblicas, quando Deus destruiu as muralhas de Jericó, e o Senhor está destruindo as muralhas de pessoas aqui nessa noite, aleluia, porque você está com Deus e Deus é maior. aleluia. E Deus encaminhou aquele povo lá para o Jordão, e eles passaram o Jordão, e com aquele povo de Deus foi destruindo todos aqueles que serviam, adoravam outros deuses, porque eles serviam outros deuses, e isso aborrece a Deus. Porque quando nós olhamos lá para Sodoma e Gomorra também, nós vemos por que Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Por causa do pecado. Aleluia. E ainda foi convidado o Gero, a mulher de Ló, as filhas, foi tirado pela madrugada para fora. E foi falado para não olhar para trás. Então você que está aqui nessa noite, daqui para frente você olha só para Jesus. Aleluia. Não olha para trás. Olha só para o que diz a Bíblia. O que os mandamentos de Deus diz. O que é para você fazer, o que não é para você fazer, para nós herdar o reino dos céus. Meu Deus. E vou Aleluia. estar continuando orando por esse ministério, por essa igreja e por todos os irmãos que estão aqui. Aleluia. Então nós temos que continuar clamando, nós temos que continuar buscando. Primeiro reino do céu, Mateus 6,33, para ele acrescentar todas as demais coisas. Aleluia. Porque ele diz lá no livro de João 8,12: eu sou a luz do mundo e quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Aleluia. Então o que ele diz aqui, que ama a mim, responder-te, ensinar-te ele coisas grandes que a gente não sabe. Mas aqui nessa noite ele está nos ensinando o caminho do céu é Jesus.
Aleluia. Ele é bom. Ele te ama. Ele quer ajudar você. Ele quer ajudar a sua família. Sem Deus nós não vamos vencer as barreiras, as muralhas, as provas. Mas com o Senhor Jesus nós vamos vencer as provas, as barreiras, as lutas. Aleluia. E tudo aquilo que você orar e pôr as mãos no nome do Senhor Jesus, se você estiver andando de acordo com o Senhor Jesus, Ele vai operar na sua vida. Meu Deus. Porque você é especial. Porque o Senhor Jesus, Ele disse para Nicodemos. Porque a palavra de Deus, a pregação, é o ensinamento. Quando você e eu lemos a Bíblia, nós estamos aprendendo do Senhor Jesus, porque Ele é o maior professor. Aleluia. Ele é o médico dos médicos. Ele é tudo em nossa vida. E o Senhor Jesus vai nos ensinando. Irmãos, glória a Deus. Tem uma passagem que eu gosto muito, que é, eu gosto da Bíblia inteira, porque tudo é palavra de Deus. Mas olha aqui que diz Isaías 45, no 2 e no 3. Ele diz: eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro. Então o que nós precisamos mais? Se o Senhor vai na tua frente e na minha frente. A irmã leu aqui: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Aleluia. Porque o Senhor está comigo, a tua vara e teu cajado me consola. Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. O único que pode fazer tudo para você e para mim é aquele que nos criou, aquele que criou os céus e a terra. Meu Deus. Glória a Deus. Aquele que destruiu Sodoma e Gomorra por causa do pecado. Senhor. Aquele que destruiu os dias de Noé por causa do pecado. E nós estamos vendo como que está hoje. Nos dias de Noé também, ainda não havia chovido, e só subia um vapor debaixo da terra. E Noé pregou 120 anos construindo a arca e falando: arrepende de povo, arrepende de povo. Isso aqui é o martelo dele que falava para o povo se arrepender. Mas o povo não queria saber de Deus. Como hoje, muitos ainda não querem saber de Deus. Porque é mais fácil fazer a vontade da carne do que a vontade de Deus. Mas vai vir um dia que nós vamos, aleluia, vamos ter gozo com o Senhor. Glória a Deus. A alma de cada um que está aqui vai ter descanso. Aleluia. Mas a alma daquele, a Bíblia relata sobre o inferno e sobre o lago de fogo. Mas como eu falando, o Senhor disse para Nicodemos: necessário você é nascer de novo. Então nós que estamos aqui, nós estamos nascendo de novo a cada dia. Aleluia. Mas ele ainda disse: mas como, Senhor, eu vou entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? E o Senhor disse para Nicodemos: o que nasce da carne e do sangue é sangue. O que quer dizer? Que nós nascemos do nosso pai e da nossa mãe.
E o que nasce do Espírito é Espírito, porque Deus é Espírito. Então é o nascimento espiritual. Glória a Deus. Por que chamam os cristãos de fanático e de louco? Porque quanto mais nós sentimos a presença de Deus, mais nós queremos servir a Deus, mais nós queremos buscar a palavra de Deus, mais nós queremos orar, mais nós queremos louvar. Aleluia. Porque essa paz não é a paz que o mundo dá, é a paz que o Senhor Jesus dá. Ele disse: no mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Mas o próprio Jesus também teve aflição, porque ele morreu por você. Ele derramou seu sangue. Ele deu um exemplo como que nós temos que fazer. Ele exemplo, o Filho do Deus Altíssimo, ele teve as duas naturezas, a natureza de Deus e essa natureza humana que nós temos. Ele foi apresentado quando criança. E depois, quando adulto, ele foi batizado. Por que nós temos que ser apresentados quando criança? Porque foi Deus que permitiu que você e eu nascemos. Aleluia. Então, por isso que o Senhor Jesus ensinou a não batizar a criança. Ensinou a apresentar a Deus que permitiu que nascesse. E o que diz lá em Marcos 16:15? Quando o Senhor Jesus ressuscitou, ele disse para os discípulos: indo por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. O que quer dizer isso? Quer dizer que uma criança que é batizada, ela não sabe nem que existe. Eu fui batizado quando criança, mas eu não sabia nem que eu existia. Depois de uma certa idade, meus pais falaram que eu tinha sido batizado. Mas em Marcos 16:15 diz que era para os discípulos pregar o Evangelho. E quem crer e for batizado será salvo. E nós podemos crer em alguma coisa entre 10 e 12 anos, 20 anos. Daí então nós podemos pedir o batismo de ser batizado. O batismo é um sinal de humilhação, de confissão que Deus existe e que nós queremos a salvação e que a partir dali o nosso nome vai estar escrito no livro da vida. Aleluia. Do Cordeiro. Glória a Deus. E ali nós temos, a partir dali, quem cuida de nós. Meu Deus. Porque sem Deus nós não somos nada. Aleluia. E no versículo 3, 45, Isaías 3, diz assim: e te darei os tesouros da escuridade e a riqueza encoberta. Aqui nós descobrimos tesouros. Porque a palavra de Deus é maior que o ouro, maior que a prata. A palavra de Deus alimenta a nossa alma. A palavra de Deus mata a nossa sede. Aleluia. A palavra de Deus nos conduz ao reino dos céus. Por isso que ele diz aqui em Jeremias 18:6, quando o Senhor estava fazendo, aquele olheiro estava fazendo os vasos, o nosso olheiro é Jesus Cristo, é o Criador dos céus e da terra. Ele disse: poderei eu fazer de vós conforme fez este olheiro? O Senhor pergunta para você e para mim nessa noite: eu poderei fazer de vós conforme fez este olheiro? O Senhor quer fazer um vaso de honra, porque existem vários tipos de vaso: vaso de barro, vaso de prata, vaso de ouro. Mas você é um vaso especial. Aleluia. É um vaso feito pelo Criador. Porque ali tinha muitos vasos que tinham se quebrado, tinha trincado. E aquele olheiro foi desmanchando no meio da terra, aquela massa, e foi fazendo.
Então nós estamos aqui nessa noite para que o Senhor faça de mim e de você um vaso conforme a vontade dEle. Aleluia. Que o Senhor coloque a vontade dEle em você e em mim. Glória a E Deus. que se Ele vier amanhã, ou se Ele nos chamar amanhã, nós estejamos prontos para subir. Porque o Senhor Jesus está para vir nas nuvens, buscar o seu povo, buscar os seus escolhidos, o povo que vai morar no céu. Mas para isso nós temos que ensinar a palavra de Deus pura e verdadeira. E é por isso que essa porta está aberta. É, meu Deus. Aqui nessa localidade, para que todos possam conhecer o Senhor Jesus. Aleluia. Porque uma vez o Senhor Jesus falou para Pedro, que estava outro discípulo, e falou: quem dizes vós que eu sou? E um falou que ele era o João, que ele era esse ou aquele, e Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Glória a Deus. Ele disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aleluia. Porque não foi carne nem sangue que te revelado, mas meu Pai que está no céu. Glória a Deus. E ele disse para Pedro: eu te darei a chave do reino do céu. E como que nós vamos ter a chave do reino do céu? É a palavra de Deus, que vai abrir a nossa mente, vai abrir o nosso coração, vai abrir o nosso entendimento. Então ele disse: eu te darei a chave do reino do céu. Glória a Deus. Glória a Deus. E tudo que ligares na terra estará ligado no céu. Se você está ligado no Senhor Jesus, você está ligado no céu. Aleluia. Se você crê no Senhor Jesus, você crê no Pai e crê no Espírito Santo. E aí que o Espírito Santo passa a conduzir a tua vida. Aleluia. Porque ele diz lá em Ezequiel 36, que aqueles que recebem a palavra do Senhor, ele tira aquele coração de pedra. Por isso o Senhor diz: ide pregai. Porque tem madeira mole e tem madeira dura. Tem madeira que o prego entorta. E tem coração duro que a palavra não entra. Mas quando o Senhor Jesus faz morar e coloca o seu Espírito Santo em você e em mim, ele tira o coração de pedra Glória a Deus. e coloca o coração de carne. E é como uma pessoa quando está enferma, coloca um médico e um enfermeiro de plantão. O Senhor coloca o seu Espírito Santo, o Espírito dele para dirigir. Glória a Deus. E daí tudo aquilo que eu ou você for fazer errado, o Espírito Santo está nos alertando É, meu Deus. o que é certo, o que é errado, o que nós podemos fazer, o que nós não podemos fazer. Glória a Deus. Aleluia. Então ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E é sobre essa pedra que essa igreja está sentada. Aleluia. Porque quando construíram o templo de Salomão, eles acharam uma pedra que não tinha lugar para aquela pedra. E eles continuaram construindo. Mas no final faltou um canto. E eles foram ver aquela pedra, deu certinho. Então, ele é a pedra de esquina. Ele é a pedra que faltava na sua vida e na minha vida. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, nós olhamos para o mundo e vemos como o mundo está. É. Então daqui para frente nós temos que olhar para Jesus. Nós temos que buscar o Senhor Jesus enquanto você pode achar.
terminar de ler o versículo, aleluia. E te darei os tesouros da escuridade e a riqueza encoberta, para que possa saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Em João 15, no versículo 16, aleluia. João 15, no versículo 16, o Senhor fala assim, glória a Deus, aleluia. Não foi vós que me escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós. Aleluia! Para que vades deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Glória a Deus, glória a Deus. O fruto daquilo que você fizer para o Senhor vai estar marcado no livro da vida. Hoje as portas aí estão abertas, a porta da salvação está aberta, mas vai vir um dia que vai se fechar essa porta. Vai vir um dia que ninguém vai poder nem ler essa palavra. Aquele que guardou a palavra no seu coração vai namorar. Porque você teve um novo nascimento, você tem um coração de carne, o Espírito de Deus está dirigindo por você e a tua vida. Aleluia! Mas vai vir um dia que vai dar recolhida essa palavra. Tem países que as pessoas ficam até 4 anos esperando para ler o versículo da Bíblia. Fazem fila. E nós aqui ainda podemos ler livremente. Nós podemos buscar primeiro o reino dos céus, a justiça. Aleluia. Como diz a palavra do Senhor, grande a mim responder-te ele, anunciar que tem coisas grandes e firmes que não sabe. Para completar, aleluia. Vou ler aqui em Daniel, irmão, sobre as riquezas encobertas. Porque a palavra do Senhor vale mais que o ouro e a prata. Aleluia! E os últimos tempos, as palavras reveladas, versículo, capítulo 12, do Daniel 1. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelo espírito do teu povo. E haverá um tempo de angústia. Nós estamos chegando nesse tempo, irmão. Nós não podemos ficar cocheando de dois pensamentos, tendo que se agarrar no Senhor Jesus. Haverá um tempo de angústia, o qual nunca houve, desde que houve nação, até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se ao teu povo, todo aquele que se achava escrito no livro. E muitos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então nós estamos aqui para escapar do fogo eterno. Muitos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Nós estamos aqui para escapar do desprezo eterno. Aleluia. Porque naquele dia o Senhor vai dizer para muitos: apartai-vos de mim, maldito, eu não vos conheço. Mas nessa noite o Senhor diz para você, para nós: vinde a mim, todos se chegaram até o Senhor Jesus, porque você é bendita do Senhor. Glória a Deus! Aleluia! E os sábios, pois, resplandecerão como o resplandor no firmamento, e os que muito ensinam a justiça refugirão como as estrelas sempre e eternamente. Nos dias de Sodoma, nos dias de Noé, a ciência não tinha avançado como hoje avançou. Hoje está sendo pregado pela internet, pela rádio, pela televisão, pelo celular.
Porque os irmãos leem em Daniel que fala que a ciência se multiplicaria. E quem permitiu que a ciência se multiplicasse foi Deus. Foi Deus que deu inteligência. Foi Deus que deu sabedoria para os homens. É Ele que dá sabedoria para nós e para o seu povo. Porque lá em Mateus 24, ele diz assim, que esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, então virá o fim. E agora com a internet, televisão e outros meios de comunicação, o evangelho do Senhor está sendo pregado nos 4 cantos do mundo. Então, do jeito que o pecado está subindo nas narinas de Deus, o Senhor está voltando a buscar o seu povo, o seu escolhido. Aleluia. E tudo Daniel fecha essas palavras sérias de livro, que é o fim do tempo. E muitos correrão de uma parte a outra, e a ciência se multiplicará. Aleluia. Somente até aqui. Vamos continuar gravando, vamos continuar buscando o reino do céu, em primeiro lugar. Porque Deus que salva, que cura e que batiza com o Espírito Santo e que nos leva para o céu é somente o Senhor Jesus. Então vamos ficar com o Senhor Jesus. Aleluia. Ele é o Deus verdadeiro. E foi Ele que morreu por você e por mim na cruz do Calvário, como diz lá em Isaías 53. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Pela sua morte e cruz nós fomos sarados. Ele já fez a parte dele. Agora nós temos que fazer a nossa. Grama a mim, responder-te-ei, dar-te-ei coisas grandes e firmes que nos dá. Aleluia. Glória a Deus. E assim quero voltar a palavra do pastor. E que Deus abençoe a todos. E quem vai dar a vitória para cada um e a libertação é o Deus do céu. O Deus do céu. E assim eu agradeço a oportunidade. Que Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, e a salva para o Senhor.